Graças a Deus a todos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Aqui que vos fala é o Bispo Hernandes. A todos que têm acompanhado o nosso canal no YouTube, Tempo da Glória de Deus Vivo, Ministério Fé e Amor. Você pode compartilhar com seus amigos, com suas amigas, toca o sininho aí, dê um like, porque este canal ele foi criado exclusivamente para fazer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bispo, o que é ID? ID por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque nesse exato momento, existem pessoas agora, nesse exato momento, que elas estão sendo oprimidas, elas estão vivendo deprimidas, elas estão vivendo escrava, como o povo de Israel naquela ocasião. Eles estavam escravos de Faraó, eles estavam gemendo, eles estavam sofrendo, porque eles eram escravos. Mas quando eles lembrou do clamor, e eles fizeram esse clamor diante do Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, olha o que está escrito aqui na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 23, 24 e 25, são esses 3 versículos. O título é A Morte do Rei do Egito, é o título. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam, olha bem, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para as suas condições. Deus, quando eles clamaram, quando eles levantaram aquele clamor, a primeira coisa que Deus fez foi lembrar da aliança que ele teve com Abraão, Isaque e Jacó. Deus lembrou. Deus lembrou da promessa que ele fez a Abraão, do pacto como ele fez com Abraão, da aliança como ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. De repente, o Senhor está sofrendo, o Senhor está gemendo, você está gemendo com dívida, com desemprego, causa na justiça. Você está gemendo, e sendo escravo da miséria. Você está gemendo e sendo escravo de uma dor, de uma doença, de uma enfermidade, do pânico, da ansiedade, da depressão, de um câncer, diabetes. Você está gemendo e na sua casa você está gemendo por causa do vício das bebidas, das drogas, os vícios da pornografia. O vício tem tirado a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade. E de repente você está há anos dentro da igreja, e por causa também do sofrimento, porque você estava gemendo, você não estava mais aguentando, você deixou de frequentar a igreja e se tornou um desigrejado. Você está desigrejado, e a situação, quando você se afastou, está cada vez mais piorando, está cada vez mais se agravando. Olhe para a sua vida, faça uma reflexão, olhe para você agora, se não é a mesma situação que esse povo estava passando lá no Egito. De repente, como eles perderam, sabe o que? Eles tinham perdido a sua felicidade, eles tinham perdido a sua liberdade, eles tinham perdido a saúde, eles tinham perdido a prosperidade, eles tinham perdido a família, porque eles eram escravos. Eles se tornou um povo escravo. Mas Deus estava presenciando tudo isso, Deus estava vendo tudo isso. Você observa que no momento que eles clamaram, a primeira coisa que Deus fez, Deus viu e lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Ele lembrou. E quando ele lembrou, a primeira coisa que Deus, quando ele lembrou, ele envia um libertador chamado Moisés. Deus, ele não te colocou na frente deste vídeo por acaso, pela coincidência, não. Mas você sabe quando foi que Deus lembrou?
quando eles obedeceram a palavra: clama a mim no dia da tua angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Então, quando nós obedecemos a santa palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, quando nós obedecemos essa palavra, quando existe a obediência, quando esse povo clamou a Deus, a primeira coisa que Deus fez, ele lembrou da palavra que ele falou com Abraão, o pacto que ele fez com Abraão, Deus lembrou. Porque quando nós obedecemos, a nossa fé, ela se fortalece. Se a nossa fé se fortalece, a perseverança fica forte. E nós não desistimos nunca do que Deus tem para mim, para o Senhor e para todos. Deus, Ele tem presenciado as suas noites em claras, virando por um lado e por outro, por causa de uma dor, por causa da depressão, ansiedade, as preocupações com as dívidas, os compromissos, os medicamentos não estão resolvendo mais. Você não tem paz dentro da sua própria casa. Você tem sido escravo dentro da sua própria casa. Você tem sido escravo e está gemendo com as doenças, com a miséria, os vícios. Eu gostaria agora, o Senhor que está agora me assistindo, a senhora está me assistindo agora, você mesma aí, a senhora. Vamos agora usar o nosso raciocínio. Você já perdeu sua família, você já perdeu sua saúde, você já perdeu sua vida financeira, a sua prosperidade, você já perdeu sua vida sentimental, você já perdeu tudo. Agora eu te faço a pergunta: o que você tem a perder? É com você mesmo que eu estou falando. O que você tem a perder? O que a senhora tem a perder? O que você, meu amigo, tem a perder? Olhe para a sua vida. Se você já perdeu tudo, eu lanço um desafio. Eu lanço um desafio para o Senhor. Eu lanço um desafio para a senhora. Vem estar junto conosco. Domingo, nós temos 2 horários aqui no Alcântara. Um horário lá no Caju. E 3 horários na quinta-feira em Cachoeira, Itapemirim. Eu lanço um desafio. É sua vida pela minha vida. O desafio está lançado. Porque a palavra de Deus diz que um bom pastor, está escrito, ele dá vida pelas suas ovelhas. Você sabe o que é que dá vida? Se você chegar aqui, se o Senhor chegar aqui, se você chegar aqui nesse lugar, eu vou dar as mãos com você. É sua vida pela minha vida. Eu nunca entrei numa guerra, numa luta, numa batalha para perder, porque o meu Deus, o Deus único e verdadeiro, Ele nunca perdeu uma batalha. Não é do Senhor, não é da senhora. Eu quero dar as mãos com o Senhor, eu quero dar as mãos com a senhora, eu quero dar as mãos com você, meu amigo. O Deus muda a sua história, o Deus muda a sua vida. Ele me mata. É um desafio, é um desafio. Eu vou estar dando a minha vida, eu vou subir um monte, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me dedicar, porque eu vou te falar uma coisa muito importante. Não importa como é que você chega aqui neste lugar, mas o mais importante é como você vai sair. É como você vai sair. O mesmo Deus que ouviu o clamor desse povo que estava gemendo, que estava padecendo, que estava sofrendo. Ouça com muita atenção, ouça com muita atenção. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemia sobre a servidão. Preste atenção, gemia sobre a servidão. E por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Ele gemia. Por que você está agora assistindo esse vídeo? Deus sabe do teu gemido. Deus sabe do teu sofrimento. Deus sabe do que você tem servido. Deus sabe do que você tem passado. As pessoas, elas sabem das suas lágrimas que rola aqui no seu rosto, mas Deus, Ele sabe das suas lágrimas que rola na sua alma. A sua vontade é de sumir, a sua vontade é desaparecer, a sua vontade é ir de um lugar bem longe, que ninguém conheça você, que ninguém conheça a Senhora do Senhor. Não fuja do seu problema. Venha
para a gente dar as mãos e lutar junto. É sua vida pela minha vida. Domingo, nós vamos estar participando do pão e da água para a cura e o milagre da sua vida. Amigos e amigas, você não importa como é que você vai entrar por essas portas, o mais importante é o que Deus vai fazer na sua vida. São 2 horários aqui na nossa sede no Alcântara. 8 horas da manhã, esse amigo nos fala Bispo Fernandes, nós estamos aqui 8 horas da manhã com a nossa equipe de fé, pastor Jorge, a minha esposa, a esposa dele, dona Ana, os obreiros e todo o povo. Se você não tem condições de vir 8 horas da manhã, esteja às 18 horas com o pastor Jorge e a dona Ana, sua esposa, aqui, nesse endereço, Rua Laureano Rosa, número 265. Você chegou no centro do Alcântara, você pega ali a Rua da Feira, no final da Rua da Feira, você vai encontrar a Autoescola Cala Brasil. Em frente à autoescola você vai encontrar o Ministério Templo da Glória do Deus Vivo, Ministério Fé e Amor. Templo da Glória do Deus Vivo, Ministério Fé e Amor. É sua vida pela minha vida. Aqui no Alcântara nós temos 2 horários, 8 horas da manhã, o culto mais importante da semana, 8 horas da manhã, ou às 18 horas. Aí no Caju, Rua da Harmonia, número 39, o ponto de referência é em frente à pizzaria União, domingo, 18 horas. Não esqueça de trazer a garrafa vazia para colocar água consagrada no monte, um pão para ser consagrado. Traga a palavra de Deus para que você venha se alimentar e se fortalecer em nome de Jesus, tá bom? A nossa igreja em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, fica localizada na Avenida Carli Levi Ramos, número 131, ponto de referência em frente à fábrica de móveis Esperança, aí no bairro chamado Novo Parque. Toda quinta-feira nós temos 3 cultos aí. O primeiro, 8 horas da manhã, de 8 até 9h15. O segundo, na parte da tarde, de 3 até 4h15. E na parte da noite, de 7 até 8h30. Agora está nas suas mãos. Você tem 3 endereços aí para você comparecer, tá bom? Agora, compartilhe este vídeo com 10 pessoas, amigos seus, amigas suas, principalmente pessoas que estão gemendo, padecendo, seja com doença, seja na miséria, seja problemas familiares, sentimentais ou espirituais. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho a certeza que Deus ele vai alcançar o aflito, assim como ele alcançou o povo de Israel, que estava gemendo sobre a escravidão de Faraó ali no Egito naquela ocasião. Deus ele quer mudar a sua história, tá bom? Agora, nos ajude, se você tenha certeza, ouça com muita atenção, amigos e amigas, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Aí está o QR Code, eu vou estar clamando a Deus no monte, eu vou estar clamando a Deus no alto do monte, em jejum e oração, por todas as pessoas que Deus escolher e separar, que seja um patrocinador, que seja uma coluna desta obra, que nos ajude com um dízimo, ou ajude com uma oferta que o próprio Espírito Santo ele tocar no seu coração. Eu vou clamar a Deus, e eu tenho uma certeza que Deus ele vai levantar 70 pessoas, 70 homens e mulheres de Deus, que vai ser uma coluna, que vai ser um patrocinador, que vai ser um doador para nos ajudar. Aí está o QR Code, entre aí, nos ajude com um dízimo ou com uma oferta. Bispo Fernandes, qual o valor da oferta? A oferta é que o Espírito Santo tocar no seu coração. O valor é esse, que ele tocar no seu coração. 70 pessoas, tá bom? Tá? Compartilhe esse vídeo, compartilhe aí, dê um like, toque o sininho. Olha, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.